Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam tranquilos, preparados e atentos, porque nós vamos agora comentar algumas coisas a respeito da questão de número 78 do Enem de 2017. Claro que se você tem uma prova de outra cor que não seja a amarela, nós temos os números aqui das outras questões correspondentes, para você ficar tranquilo ou tranquila, ok? Essa questão, ela traz para nós um pequeno trecho de um texto que vai refletir um pouco sobre o papel da indústria, o papel da industrialização e da divisão internacional do trabalho nos tempos atuais. Então aqui ele vai falar um pouquinho sobre uma palavra chamada desindustrialização, que é uma palavra-chave para que a gente consiga decifrar esse exercício, né? E refletir sobre essas mudanças no perfil da industrialização. Vocês sabem que a partir dos anos 70, a economia mundial ela acaba sendo bastante caracterizada pelas chamadas tecnologias de informação e comunicação, as tais das TICs, né? E claro, os efeitos do processo de globalização que vão criar, por exemplo, aí, uma nova ordem mundial que acaba sendo reforçada depois aí dos eventos de 91, com o fim do bloco socialista, da maioria dos países socialistas, e isso acaba fazendo com que o capitalismo acabe com o seu domínio, com o seu poder econômico, político e até cultural, social, dominando o cenário, né? E, claro, provocando transformações profundas nas atividades econômicas, sendo que, por exemplo, hoje, o setor terciário acaba tendo uma importância muito maior do que o setor secundário, do que a indústria, e a própria indústria foi se modificando. Isso, aliás, a gente trabalha bastante, não só no módulo de comércio, onde a gente fala bastante sobre a divisão internacional do trabalho, como também em fases do capitalismo, onde a gente reflete um pouco sobre esta nova ordem e os efeitos que a globalização, por exemplo, assim como as TICs, trazem para o mundo contemporâneo. E aí é claro que isso também leva a uma reflexão sobre o papel de países como o Brasil, que são muito mais vocacionados para a produção de commodities, para uma primarização da economia do que para um estágio no qual nós poderíamos dizer mais avançado, mais complexo, mesmo, por exemplo, o nosso parque industrial ter se constituído como um parque industrial que hoje ele é diversificado e consegue, inclusive, em alguns setores competir, por exemplo, em alta tecnologia. Mas ainda assim temos essa vocação. E é claro que isso tem muito a ver com o nosso papel nessa chamada divisão internacional ou territorial do trabalho, né? Porque isso faz com que o Brasil tenha, digamos, este papel, enquanto o papel de nações como os Estados Unidos, como o Japão, como os países da União Europeia e mais recentemente a China, por exemplo, fiquem com o papel de serem produtores de alta tecnologia, criadores de tecnologia ou de elevada industrialização, especialmente no caso da China e de países do Sudeste Asiático. Então, este é mais ou menos o quadro que a gente consegue identificar. E a partir disso, o fenômeno descrito nesse texto, ele vai ter como um efeito ou resultado, né, a consolidação do domínio tecnológico, né? Por quê? Se num determinado momento da história você conseguia separar muito bem países e territórios em termos de divisão internacional do trabalho a partir do fato de serem ou não industrializados, num outro momento nós hoje avaliamos, né, não só se os países têm uma indústria avançada ou não têm, mas também se eles são países que conseguem dominar e propagar tecnologias e países que apenas consomem essas tecnologias, que é um pouco o caso do Brasil, né? Então, isso acaba fazendo com que, mesmo que o perfil dessa divisão mude, e de fato ela muda por causa desses fatores que eu falei anteriormente, mesmo assim, o domínio muda o seu perfil, mas os países, de uma certa forma, continuam os mesmos, embora um ou outro aí tenham entrado nessa parada. Então, é mais ou menos por aí que a gente consegue decifrar essa questão, tá ok? Então aí é o que está na letra D de doença. Espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês estas questões e, claro, eu espero que vocês continuem nos acompanhando. Até mais!